A literatura, em suas manifestações, não se limita a espelhar a realidade. Ela a fratura, expondo as tensões que governam a condição humana. A novela O Herege de Soana, de Reinhard Hauptmann, publicada em 1918, emerge não apenas como um ponto na fase tardia da obra do dramaturgo, laureado com o Nobel em 1912, mas como um documento estético da crise que assolou a Europa no limiar do século XX. O Herege de Soana, de Reinhard Hauptmann, dá sequência ao nosso projeto Nobel. Nele, me propus a ler, em ordem cronológica, um livro de cada laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist está na descrição do vídeo e num card aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. O livro, com uma introdução concisa, aponta para o fulcro do drama, a colisão entre o logos da transcendência e o pathos da imanência, estabelecida num cenário de beleza e isolamento geográfico. A ilha mediterrânea é um espaço limiar, um microcosmo edênico e pagão, onde as estruturas da civilização e, crucialmente, da moralidade ascética cristã são postas à prova por uma natureza selvagem. É nesse palco que Hauptmann introduz o padre Francisco, o protagonista, cuja trajetória representa o drama do intelecto aprisionado e a busca pela autenticidade do ser. A figura do sacerdote, jovem, culto e fervoroso, encarna o idealismo teológico e a ortodoxia disciplinar. Ele chega a Soana munido da doutrina e dos votos de celibato, instrumentos de controle e repressão dos instintos. No entanto, a narrativa de Hauptmann opera uma inversão. O paraíso prometido pela fé revela-se abstrato diante da realidade sensorial do Mediterrâneo. A paixão que transforma a jornada de Francisco é, na verdade, a descoberta da vitalidade dionísica submersa sob o verniz da moralidade apolínea. A colisão entre a vocação clerical e a beleza do lugar e a força da sensualidade é o motor de uma apostasia estética. O pecado, no contexto de Soana, transmuta-se em revelação. Francisco, ao invés de cair, ascende a uma nova ordem de conhecimento. O verdadeiro paraíso se desloca do pós-morte para o presente vívido e corpóreo. A essência da heresia de Francisco reside na sua capacidade de redefinir o sagrado. A natureza da ilha e a paixão que o consome não são vistos como tentações a serem superadas, mas como manifestações imanentes do divino. O que o livro chama de nova religião é a substituição do teísmo transcendente por um panteísmo de matiz erótico. A santidade aqui é questionada. Não reside mais na renúncia e na ascese, mas na aceitação plena da experiência humana, incluindo o impulso biológico e a beleza física. A obra de Hauptmann, portanto, é um hino à liberdade que ressoa com as críticas nietzschianas, de Nietzsche, à moralidade judaico-cristã, celebrando a vontade de potência e o retorno ao espírito pré-socrático da totalidade. A jornada de Francisco, de pastor de almas a pastor do próprio instinto, é a libertação do indivíduo das amarras da convenção doutrinária. O Herege de Soana transcende o mero conto de pecado e redenção. Ele propõe uma reconciliação radical entre o corpo e o espírito, proclamando uma estética que é, intrinsecamente, uma ética da libertação. É um desafio lançado à face das instituições que buscam fragmentar e controlar a experiência unificada da vida. A obra, por sua coragem e profundidade temática, permanece um marco na literatura modernista e um objeto de crítica literária. Olha, dentro desse projeto Nobel, aonde esse aqui é o 12º livro,
eu vou lhe dizer, até agora, este foi o melhor livro do projeto, a melhor leitura. Que livrinho fantástico. E ele tem menos de 100 páginas, viu? Mas é uma coisa, assim, maravilhosa. Sobre o autor, Gerhard Johann Robert Hauptmann foi um dramaturgo, romancista e poeta. Figura central na redefinição do teatro alemão no final do século XIX. Então ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1912, o que validou um movimento que ele ajudou a consolidar, o naturalismo. Analisar sua obra exige mais que uma lista biográfica. É fundamental entender seu impacto na transição do drama burguês para a representação da realidade social. Hauptmann, com Ibsen e Zola, quebrou a quarta parede da ilusão teatral para mostrar a miséria e as condições da classe operária. Nascido na Silésia, Hauptmann absorveu o clima de uma Alemanha em industrialização. Seus estudos em escultura, história e filosofia prepararam sua escrita. No entanto, o contato com os círculos literários de Berlim o alinhou à vanguarda que defendia a fidelidade ao meio, ao determinismo social e biológico. A estreia de Antes do Sol Nascer, em 1889, inaugurou formalmente o naturalismo no palco alemão. A peça expôs o alcoolismo hereditário e a degeneração moral em uma família rural rica. Hauptmann aplicou o princípio de que o artista deveria ser um observador científico, usando o palco como laboratório para demonstrar as leis da hereditariedade e do ambiente sem idealização. O ponto alto da sua contribuição ao drama social é Os Tecelões, de 1892. Baseado na revolta real dos tecelões na Silésia em 1844, o drama transcendeu a crônica. A inovação de Hauptmann reside na substituição do herói individual pelo herói coletivo, a própria classe operária. A narrativa é a dos trabalhadores e a tragédia é a miséria sistêmica de uma comunidade. O poder da peça foi reconhecido pela censura do Kaiser Guilherme II. A descrição da fome, da injustiça e da revolta é objetiva. Falar dos pobres sempre irrita o governo, né? Incrível isso. Embora sua fama tenha origem no naturalismo, Hauptmann demonstrou evolução estilística. O leitor atento reconhece sua capacidade de transcender as fronteiras estéticas de sua própria escola. Em obras como O Sino Submerso, de 1896, Hauptmann explorou o simbolismo e o neorromanticismo. Esta peça, um drama poético, aborda a dualidade entre o ideal artístico e a limitação terrena. Tal transição revela um autor que, após dissecar a realidade social, sondou as profundezas metafísicas e as ansiedades espirituais da modernidade. Sua obra é um caleidoscópio temático, unificado por uma humanidade e sensibilidade ética constantes. O Nobel de 1912 validou Hauptmann como figura proeminente do drama de sua geração. Seu legado, no entanto, é marcado pela controvérsia em relação ao Terceiro Reich. A escolha de permanecer na Alemanha durante o regime nazista, apesar de seu renome e da não proibição total de sua obra, é um ponto de debate ético. Sua postura, rotulada como ambígua ou de imigração interna, representa um caso complexo de acomodação de um grande artista perante a política. Seu falecimento em 1946, em uma Silésia anexada pela Polônia, encerra um capítulo da história cultural europeia marcado pela transição entre o século das promessas sociais e o século das desilusões totalitárias. Hauptmann permanece como mestre da observação social. Sua obra é o espelho de uma Alemanha em formatação e um monumento à luta humana contra a opressão. O dramaturgo silésio não apenas narrou a realidade, ele a dramatizou com força. Então, a literatura, em seus momentos, não apenas reflete a crise da civilização, mas a impulsiona. Em 1918, em meio às cinzas da Grande Guerra, Gerhard Hauptmann ofereceu ao mundo uma obra de complexidade moral e simbolismo. Nós estamos falando, então,
de O Herege de Suana. Longe de ser uma novela de transgressão, esta obra é um tratado existencial forjado na tensão entre o impulso telúrico e o dogma. Hauptmann, reconhecido pela Academia Sueca, orquestra uma sinfonia sobre a falência do logos quando confrontado com a força vital. A narrativa se desdobra em Suana, um lugar que transcende sua geografia sarda ou siciliana para se afirmar como um arquétipo. A Sardenha de Hauptmann é uma terra de aspereza prímiva, onde a vida obedece aos ciclos da natureza. A civilização aqui é uma camada superficial. É para este ambiente honesto que a Igreja, matriz da ordem e da repressão ocidental, envia o Padre Francisco. Jovem, mas imbuído de idealismo ascético e da missão de pastorear e civilizar os costumes que o Vaticano rotula de pagãos, Francisco é a personificação do conflito entre o ético e o estético. Ele é o portador da palavra, da doutrina forjada em séculos de negação do corpo. A crise de Francisco é súbita. É uma desintegração lenta. Inicialmente, é a beleza da ilha que corrói a fé. A paisagem, a montanha, o mar, a luz, torna-se um evangelho rival, um texto sagrado escrito em pedra e carne. A história desse livro me lembra muito, mas muito, a história do Padre Miguel na minissérie A Muralha. É bem parecido mesmo. Então, se você já assistiu A Muralha, se você pegar aquela parte do Padre Miguel lá que vai se apaixonar pela Índia, é bem parecido aqui. Mas o catalisador para a queda do Padre Francisco, eu ia falar do Papa, hein, ô louco, é o encontro com o pastor de cabras e crucialmente com Ágata. Olha lá. A figura do pastor, envolto em mistério, representa o homem natural de Rousseau, um espelho para o homem do clero. Ágata, por sua vez, não é uma tentadora. Ela é a manifestação da potência feminina que exige o reconhecimento e submissão à sua lei biológica. A atração de Francisco por Ágata é um poder irrefreável que o afasta não apenas dos seus votos, mas de todo o seu universo conceitual. O amor se torna uma crise espiritual e existencial que pulveriza a doutrina abraçada. A santidade, antes confinada à renúncia, exige ser redefinida, encontrada na imanência. O ato final do Padre Francisco, vou dar spoiler, porque este livro é dificílimo de encontrar e eu preciso falar deste livro com todos os detalhes. Então, se você não quer saber de spoiler, sai do vídeo. Mas se eu fosse você, eu continuaria. O ato final do Padre Francisco, que é o abandono da batina e a retirada para as montanhas com Ágata, é muito mais do que um escândalo. É um manifesto. A sua heresia vai além da quebra do celibato. É a formulação de uma nova teologia que desafia o dualismo cristão. Ele passa a vislumbrar a natureza, o amor e o corpo humano não como fontes de pecado, mas como manifestações divinas. A vida plena e o instinto não são mais o oposto da fé, são o seu fundamento. A sua nova religião é baseada na força da vida, uma volta aos cultos da fertilidade. O simbolismo atinge o seu clímax na identificação do padre herege com a figura mitológica de Pan. Agora despojado da sua autoridade, torna-se um sábio pagão, um xamã da natureza, desafiando a estrutura repressiva da ordem cristã. Esta é a crítica de Hauptmann. A religião organizada esvaziou a divindade da vida. Hauptmann utiliza a dualidade como a estrutura da realidade a ser examinada, a celebração da vitalidade natural contra a repressão social. O autor sugere que o amor e a experiência plena da vida são caminhos diretos para a transcendência, a união com a divindade. Essa novela brilha em sua linguagem, onde a descrição do cenário é intrinsecamente ligada ao estado de espírito dos protagonistas. Essa técnica, que permite que o ambiente externo atue como um espelho da turbulência interna, evoca a sensibilidade introspectiva
de Hermann Hesse, mas com uma ferocidade e uma sensualidade mais diretas. O Herege de Soana convida à reflexão sobre a hipocrisia inerente a sistemas morais que negam a biologia humana. É um hino à liberdade, a que é conquistada através da aceitação do seu total. É um testemunho de que a divindade pode ser encontrada na terra, no corpo e no ato de amar. A obra de Hauptmann permanece um marco do modernismo, não apenas pela sua beleza, mas por sua coragem filosófica em celebrar a epifania pagã como o caminho de volta à vida autêntica. Mas falando um pouco mais do enredo, a narrativa ela se desenvolve a partir do cenário etnográfico do Monte Generoso, na região ítalo-suíça do Ticino. O foco é a investigação do colapso da teologia diante da força da natureza. A obra tem uma estrutura dividida, ancorada no narrador testemunha e na história do sacerdote. O que acontece? Uma pessoa, que pode ser o próprio leitor, chega nessa montanha e vai conhecer um homem, o Ludovico. Então essa é a narrativa que o livro inicia. Então essa dualidade representa um confronto. A civilização, então esse homem que chega naquela montanha é a civilização. Ele é o editor. Contra o exílio voluntário daquele homem que está lá, o Ludovico. O Ludovico, por sua vez, narra a desintegração da moralidade estabelecida, que é o padre Francisco Vela. Então o que acontece? Esse estranho chega naquela montanha, vai conhecer o Ludovico, e o Ludovico escreveu a história do padre Francisco. Então o Ludovico vai dar a história que ele escreveu para esse estranho ler. Então é assim que é a moldura do livro. E o interessante é que o herege de Soana não é o padre Francisco. O herege de Soana é o Ludovico. Então Ludovico, o herege de Soana, é o ponto de partida do exílio e defensor de uma filosofia pagã que reflete as ideias anticristãs da época. O seu isolamento é a concretização da fuga do homem não natural. Ao defender o culto da força geradora da natureza e rejeitar o cristianismo, o Ludovico lança a base do niilismo que consumirá o padre Francisco. Ele declara para esse visitante o seguinte: eu prefiro adorar um bode ou um touro vivo a um crucificado. Olha o que ele diz. E isso está na página 67 dessa edição, que eu vou ler aqui para ficar bem claro. Foi então que o visitante chegou a ouvir pela primeira vez certas palavras que muito lhe chamaram a atenção, pois, de certo modo, pareciam esclarecer o motivo daquele apelido que o povo lhe dava, o herege de Soana. Prefiro, disse ele, um bode ou um touro vivos a um morto pregado na cruz. Então isso estabelece o texto como uma crítica à moralidade que restringe a vida. A obra é uma alegoria da decadência, onde o fracasso clerical perante a força instintiva é inevitável. A tragédia de Francisco não é um erro, mas a prova da tese de Ludovico. A negação do corpo leva à sua revalidação violenta. O livro aprofunda-se no simbolismo da geografia, no conflito interno do sacerdote em sua transformação, para então analisar a autoria e a vitória da arte sobre o dogma. O texto é um manifesto que celebra a imoralidade da vida como única forma de plenitude. O texto a que eu me refiro é o escrito pelo Ludovico. O cenário alpino do Ticino é mais que um fundo. Ele funciona como um local onde a paisagem intensifica a crise psicológica. A montanha, espaço tradicionalmente ligado à elevação espiritual, é transformada no local da manifestação pagã e da desintegração clerical. A subida do padre Francisco à Alpe de Santa Croce, no final de março, marca o início da sua jornada. Então, apesar da indiferença anterior, o padre é afetado pela força da primavera. Essa força da natureza é o primeiro contraste com a rigidez da doutrina. O contraste entre o vigor da natureza, árvores brotando, clima festivo,
e a condição dos escarabota. Os escarabota é a família que ele vai encontrar na subida dessa montanha. Eles moram numa cabana precária, cercada de esterco. É terrível. O rancho, onde eles moram, ainda assim é coberto por flores amarelas. Cor que simboliza o ouro, a doença e o divino no decadentismo. E envolto em miséria, representa a vitalidade moral que está além do julgamento social. A vida, mesmo em sua forma marginalizada. Por que forma marginalizada? Porque há incesto. Mas mesmo assim, isso manifesta uma força que supera o dogma. O dono da cabana teve filhos com a própria irmã. O impacto inicial na montanha é uma dialética do sublime que se conecta à filosofia de Schopenhauer. A sensação de ser simultaneamente sublime grande e minúsculo pequeno não resulta na vitória da razão, mas no sentido de submissão à força cega e impessoal da natureza. O padre reage com o sinal da cruz, um ato de defesa contra a brutalidade da vida. Ele chega lá e já está com o sinal da cruz. A montanha não é a morada do Deus cristão, é o templo do Príapo, o fetiche de Príapo, resgatado por Lutino Scarabota, o morador lá, após a tentativa de destruição pelo padre, sela o fracasso da evangelização. Francisco não consegue evangelizar aquele homem. O camponês, ao beijar os sapatos do padre em adoração, confunde-o com feiticeiro ou Deus, revelando que a fé da família Scarabota é supersticiosa e pagã, imune ao cristianismo. O incesto e o isolamento dos Scarabota são a condição de sua pureza pagã, a concretização da tese de Ludovico sobre o homem natural. A crise de Francisco insere-se na tradição do tédio e da languidez espirituais do final do século, mas aplicada à esfera clerical. O zelo missionário inicial do jovem padre é logo reinterpretado como uma canalização da libido reprimida. O homem vai lá para evangelizar aquele povo e você sabe o que aconteceu. A causa da ruína é o choque provocado pela pastora Ágata, a filha do Scarabota. Esse choque é a falha que permite a manifestação do inconsciente reprimido. O conflito se inicia com uma perturbação. A natureza torna-se atraente e sexualmente carregada. O padre passa a ver o mundo através da luxúria e do sacrilégio, associando o crucifixo ao que chama de canto de falo da natureza. Essa fusão de simbolismo religioso e erótico é um tema comum no decadentismo. O medo de ser dominado por Asmodeus é a interpretação falha para o retorno do reprimido, uma crise psicológica que a igreja diagnostica como possessão. A visita à casa abandonada de um tio que ele tem lá na cidade, um tio que é escultor, é o gatilho para a transgressão e a prova do poder da arte sobre a fé. Ele entra nesta casa e lá dentro tem um monte de esculturas nuas. As esculturas nuas tornam-se o substituto do desejo proibido, o ato de tocar e, em particular, o beijo criminoso que ele dá na estátua mais jovem é o ensaio do sacrilégio. A união das estátuas com a imagem de Ágata define o seu destino. A pastora torna-se o objeto do seu desejo. O zelo de Francisco é contaminado, transformando seu desejo de salvação em obsessão de posse. O ápice dessa transformação psicológica é a subida à capela de Santa Ágata. O que deveria ser penitência torna-se uma experiência mística pagã. O antigo evangelho perde o sentido diante da força vital que o invade. Uma experiência de iluminação mais forte que a doutrina. O padre sente-se de repente vendo e a natureza se torna viva,
comunicativa e amorosa. Essa é a vitória da estética naturalista sobre a teologia. O reencontro com Ágata não é uma missão de salvação, mas a busca da perfeição estética do desejo, onde o rosto da jovem é a perfeita fusão de uma Madonna inocente e uma beleza perturbadora. O simbolismo da fusão Madonna bacante é o golpe final da derrota do espírito pela carne. Tá vendo como lembra, se você assistiu a Muralha? Porque na Muralha, em um certo momento, o Padre Miguel começa a ver o rosto da Índia nas imagens de Nossa Senhora. Então aqui é uma coisa também semelhante. Mas lembrando que isso aqui é de 1918. O último ato é a transgressão que transforma a obra de drama psicológico em alegoria filosófica da revalorização de todos os valores. O padre, consumido pelo desejo, é uma vítima impotente do Deus Eros. Sua tentativa final de impor autoridade sobre Ágata, catecismo, confissão, é o último vestígio da moralidade. O linchamento tentado pelos aldeões de Soana, a sociedade que representa o julgamento cristão contra Ágata, fornece o estopim para a queda. Você acha mesmo que o povo não ia querer dar uma sova neles? É claro, né? Ao salvá-la, Francisco sente-se que ganhou um direito sobre ela. A tensão no quarto é o momento da desintegração da consciência clerical. O padre salvou ela não porque a cidade já soubesse que eles têm um caso. Não foi isso. É porque ela é filha de um incesto, né? Então o gesto de rendição de Francisco é uma paródia da iconografia religiosa. Ele cai de joelhos, não em súplica a Deus, mas em adoração profana a Ágata. O beijo inicialmente paternal torna-se selvagem, um ato de libertação que rompe a barreira do dogma. A fuga para a cabana isolada, guiada por Ágata, é o rito de passagem. A consumação da paixão, em um cenário de vagalumes e a sensação de estarem fora do tempo e da condenação, não é o fim, mas o nascimento. Francisco sente-se transformado, liberto, e se autodenomina o novo Adão, ao lado da sua Eva. Essa inversão teológica é a essência do pensamento herético. O pecado original é redefinido como a redenção da repressão. A perda da graça clerical é o ganho da integridade vital e pagã. Eu vou ler esse trecho que ele se considera o novo Adão e ela a Eva. Tá aqui, quase no finalzinho. Vou ler este parágrafo. Francisco deixa de ser Francisco. Primeiro homem, insuflara-lhe a vida nova, o hálito divino, despertando-o. O único Adão, senhor e dono do jardim do Éden. Só ele vivia na plenitude da criação imaculada, celeste harmonia. Os astros vibravam de beatitude. O ribombo das nuvens, no campo azul do céu, parecia o mugido longo das reses fartas numa pastagem. Pomos rubros que ofereciam a delícia da sua polpa. Sumarento refrigério. Os troncos destilavam resina aromática. Evolavam-se das flores suaves aromas. Mas tudo, afinal, defluía de Eva. Resumo da criação divina. Fruto dos frutos. Aroma dos aromas de Eva, que era, na profusão maravilhosa da obra de Deus, a sua maravilha suprema. Em seus cabelos, na sua pele e na polpa da sua carne, Deus havia concentrado a essência de todos os aromas, mas incomparável era a forma e a substância que lhe dera. O segredo de sua forma e matéria só a Deus pertence. Por si mesma, a forma já era o princípio do seu movimento, mantendo o mesmo equilíbrio harmonioso na imobilidade e na mutação. Sua matéria lembrava pétalas de lírio e rosa, porém de alvura mais casta e mais ardente rubor. Eram, a um só tempo, mais delicada e mais resistente. Nesse fruto havia um núcleo vivo e palpitante, e o estremecimento de pulsações deliciosas. Saboreado, intensificava as delícias, cada vez mais profundas, sem esgotar a sua profusão. Fala pra mim se o homem não escreve bem pra caramba.
É bonito isso aqui, é muito bem escrito. Eu gosto de livro assim. A missa profana no dia seguinte, vamos voltar aqui. E o remorso subsequente são os espasmos finais da consciência antiga. Logo varridos pela impossibilidade de negar a força do desejo. O padre está enclausurado pela paixão. Ele adere à filosofia de Ludovico, transformando-se ele próprio em um herege de Soana, um habitante da selva que escolheu a força geradora em detrimento da forca. Na verdade, ele escolheu a força geradora em detrimento à cruz, o símbolo do sacrifício e da negação cristã. O amor proibido é sua nova religião. Então, é assim que Ludovico termina o seu escrito, que aquele forasteiro está lendo. Então, a interrupção da narrativa por Ludovico atesta a autoridade da transgressão, ao revelar que a história do Padre Francisco se baseia em um incidente real, prestem bem atenção nisso, a expulsão de um padre por um relacionamento com a filha adulta da família Scarabota. O texto rompe a fronteira entre a ficção e a lenda local. Ludovico, o herege autor, assume o papel de cronista da verdade da montanha. Seu manuscrito não é apenas um registro, mas a transmutação do escândalo clerical e mito pagão. A arte é apresentada como a única forma capaz de dar sentido à imoralidade da vida. Essa técnica de unir realismo etnográfico com mito estético remete à prosa de Gabriele D'Annunzio. Ludovico não busca a verdade histórica, ele busca a verdade estética. O fato de o narrador não saber o destino final de Ágata e Francisco, Ludovico fala que ele não sabe o final desses dois, amplifica seu estatuto mítico. Eles se tornam entidades lendárias, profanadores de santuários isolados que se transformaram em altares de seu amor. O relato do narrador sobre a profanação de santuários para encontros não é uma condenação, mas um elogio à sua audácia. O epílogo do encontro com a esposa de Ludovico é a chave final. Antes do forasteiro ir embora, surge na casa uma mulher. A mulher, com sua beleza e força primitiva, é a síntese da história do Padre Francisco. A sugestão que o autor deixa é que ela pode ser a própria Ágata. A própria Ágata simboliza a circularidade do mito. O intelectual exilado, o Ludovico, encontra a encarnação do Eros na natureza, Ágata, unindo-se na vitória da vida. A família Scarabota, marginalizada e incestuosa, foi o catalisador que libertou o espírito pagão. Ludovico e sua esposa são o casal de uma nova ordem, vivendo a liberdade selvagem que Francisco buscou e alcançou. Meus amigos, para mim, o Ludovico é o Padre Francisco. Só para deixar bem claro. Se vocês leiam o livro e me digam depois nos comentários se não é. Eu acho que é. Se você chegou até aqui, claro. O livro em questão é um discurso estético e filosófico que se opõe à moralidade burguesa e clerical de seu tempo. A obra é uma crítica à negação da força vital e um manifesto do naturalismo estético, onde a natureza não é mais reflexo de Deus, mas uma força amoral e geradora que desmantela a civilização. A tragédia do Padre Francisco é sua repressão inicial. Sua queda é a vitória da vida sobre a rigidez da doutrina. Ludovico e seu manuscrito oferecem um novo evangelho da carne, onde a moralidade é substituída pela vitalidade e o sacrifício é trocado pelo culto à vida. A estrutura dualista sugere que a cultura só pode acessar a verdade da natureza através da arte e da experiência limite. O texto não oferece perdão, mas redenção pagã. A jornada do padre é um testemunho da impossibilidade de negar a força da existência. O legado desse livro reside em sua afirmação de que, perante a força geradora da natureza e a exigência do Eros, a estrutura moral mais importante, a Igreja, é uma construção frágil destinada a ser varrida pela força da primavera alpina. O exílio e o incesto da família Scarabota, os amaldiçoados de Soana, tornam-se
Na visão do herege de Soana, a base da verdadeira e única plenitude do ser natural. O livro é um hino à liberdade e à transgressão, onde a perdição do sacerdote é a salvação do homem. Gerhard Hauptmann é um autor que capturou o conflito entre o espírito e a matéria, entre a regra humana e a força da vida. O Herege de Soana não é só um relato de crise de fé, é uma obra que trata de subversão. Longe de ser uma história sobre a queda de um sacerdote, o livro configura-se no exame como um relato da autolibertação e da mudança de valores no indivíduo. O Padre Francisco não é apenas um anti-herói, ele inicia uma revelação da existência. Seu afastamento das obrigações religiosas, da rigidez do dogma e da moral imposta, não deve ser visto como culpa ou transgressão. Sua jornada em direção às montanhas de Sino, ao lado da pastora Ágata, é a representação de uma passagem. Ao deixar o status quo clerical, Francisco se entrega ao erro. Ele atinge um estado de totalidade com a natureza. O que a igreja e a sociedade consideram heresia é, para o sacerdote, a realização de sua vocação. O movimento é de fuga de uma espiritualidade abstrata para a imersão em uma fé da terra, onde o divino é presente, na força da natureza e no amor. A heresia de Francisco não está no que ele rejeita, mas naquilo que ele aceita. A vida em sua forma mais potente e livre. Ele não quebra regras, mas ele se torna um sacerdote de uma nova fé, onde a terra é o altar e a comunhão vital com o outro é o rito. Hauptmann leva o leitor a confrontar uma ideia que questiona a base da civilização ocidental. E se o divino e o paraíso não estiverem nas regras ascéticas, nas liturgias e nos dogmas da igreja, mas sim na natureza, na experiência sensorial e na força afirmativa do Eros. A paisagem de Soana é mais do que um fundo, ela funciona como um elemento central. As montanhas, com seu isolamento, tornam-se o espaço da revelação. O Éden além da moralidade. A natureza, nesse contexto, não atrai ao erro. Ela é a força que resgata. Ela oferece a Francisco o reflexo da sua própria verdade contida. A rigidez do púlpito é desfeita pela experiência direta. O valor da novela, o valor deste livro, está em sua capacidade de inverter o significado. O que o mundo chama de heresia, para o protagonista, é a verdadeira revelação. A renúncia do celibato eclesiástico é a aceitação da vida plena de sua humanidade, que a igreja lhe havia negado. O Herege de Soana é um convite ao autoexame, um desafio da crítica literária e filosófica. O livro faz perguntas ao leitor para desestabilizar as convenções morais. O que reprimimos em nome da obediência à moral social e as estruturas de poder? Onde está a nossa própria verdade? E nesse contexto, o que define a nossa santidade pessoal? Quem é o verdadeiro herege? Aquele que por integridade quebra as regras? Ou aquele que por obediência nega e diminui a própria vida? A obra de Hauptmann propõe que a verdadeira heresia é a autonegação. O herege não é quem busca a experiência, mas sim quem, preso pelo medo e pelo dogma, escolhe uma existência limitada. Para quem busca uma obra que vai além do drama e que questiona as noções de erro, perdão e principalmente o lugar do ser humano na ordem natural, o Herege de Soana é uma leitura essencial para a compreensão da literatura moderna como ferramenta de análise. A libertação de Francisco é a nossa, se tivermos a coragem de segui-lo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.